Olá. 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 Olá, Nós somos a Laço. E esse é o Laço Conversa. A OMS reconhece o suicídio como um relevante problema de saúde pública. Uma pessoa comete suicídio a cada 4 segundos. Isso corresponde a aproximadamente 800 mil mortes por ano, sendo que 90% delas poderiam ter sido evitadas. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Existem alguns fatores de risco que podem estar associados, como a solidão, a dor crônica, experiências traumáticas, uso de substâncias, além de tentativa de suicídio prévia e doença mental. A exemplo da depressão, uma doença altamente prevalente que atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Conversamos hoje com a doutora Caroline, formada em medicina pela FURB e residente de psiquiatria no Hospital Santa Catarina. Eu vim aqui hoje para comentar com vocês alguns aspectos clínicos da avaliação do paciente com depressão. Esse assunto é ainda mais importante agora, em setembro, porque a gente está no mês de prevenção ao suicídio. Um dos aspectos mais importantes da gente avaliar um paciente com depressão é se ele tem ou já teve, em algum momento da vida, um episódio de mania ou hipomania. A gente vai investigar isso como com ele, né? Que provavelmente ele não vai ter tido um diagnóstico prévio de transtorno bipolar, então a gente tem que investigar. Se ele teve algum período da vida que ele ficou mais irritado, brigava com todo mundo, ficou mais pavio curto, se ele ficou mais impulsivo, isso até em questão sexual ou financeira, teve caso extraconjugal que não era do feitio dele antes, ele adquiriu muitas dívidas, comprou muita coisa, ou vendeu, tomou más decisões no negócio, chegou a se complicar financeiramente por causa disso. Se ele tinha uma sensação de aceleração do pensamento, e às vezes isso era percebido pelas outras pessoas. Às vezes ele falava, não dava conta de falar tudo que pensava, que o pensamento estava muito acelerado. Outra coisa também é a diminuição da necessidade de sono. Ele dormia poucas horas, só que no outro dia estava com muita energia, com vontade de fazer um monte de coisa. E outra coisa é o aumento da atividade. Ele fazia muitas coisas, começou a fazer uma reforma na casa, daí no trabalho ele começava uma atividade, já partia para outra antes de terminar aquela. Se a gente identifica um período assim durante a vida, muda o diagnóstico, não é apenas uma depressão unipolar, é uma depressão bipolar. O episódio atual é uma depressão, mas o transtorno é um transtorno bipolar. E vai mudar nosso tratamento. A gente tem que pensar no estabilizador de humor também para esse paciente. Outra coisa que é importante que a gente avalie é a presença de ideação suicida. E como é que a gente vai perguntar isso? Porque tem muita gente que acredita que se a gente fala sobre isso com o paciente, vai dar ideia para ele, mas muito pelo contrário. Ele vai se sentir mais acolhido e vai sentir que aquele profissional que está atendendo ele está entendendo o que está acontecendo. Então que ele vai poder se sentir mais confortável para se abrir. A gente pode perguntar se ele já pensou que não valia a pena viver, se ele já pensou em se machucar de alguma forma, e se ele já pensou algum meio de acabar com a vida dele. Se sim, tem que investigar se tem planos e como são esses planos e o que a gente pode pensar, uma estratégia que a gente pode adotar para evitar que isso aconteça, tá certo? Espero que tenha ajudado.